Gênesis capítulo 35, nós vamos ler do verso 1 ao 7. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim, chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. Até aí. Vamos orar? Senhor, fala ao nosso coração nessa noite, Pai. Que não saia dos meus lábios palavra de persuasão humana, mas palavra vinda do teu trono, Senhor, meu Pai. E que nós sejamos transformados. Proclamamos liberdade plena, genuína do teu Santo Espírito entre nós. Fala conosco, Senhor, meu Pai, porque nós oramos, Senhor, clamamos em nome de Jesus. Amém? A semana passada, nós abordamos alguns aspectos da história de Jacó. De modo especial, nós recordamos Jacó até o momento em que ele passa o val de Jaboque, o momento em que ele luta com Deus e teve a sua vida transformada. Eu acho que todos aqui se lembram. Nós vamos recordar um pouquinho. Jacó era filho de Isaac e Rebeca, irmão gêmeo de Esaú, neto de Abraão. A Bíblia nos revela que Jacó nasceu em uma família disfuncional. A gente lembra bem que Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. Ou seja, Esaú era o filho querido do pai e Jacó o filhinho querido da mamãe. Nós recordamos a semana passada que a Bíblia revela que Jacó, aproveitando-se da situação de fome do irmão, lhe compra o direito de primogenitura em troco de um simples prato de lentilha. Jacó, além de tudo, a Bíblia revela que Jacó, instruído com a ajuda da mãe Rebeca, engana o próprio pai Isaac, já idoso, cego, e rouba a bênção patriarcal que a princípio iria e deveria ser de Esaú. Se aproveitando da cegueira do pai, Jacó se passou pelo seu irmão Esaú e foi abençoado por Isaac. Quando Isaac e Esaú se deram conta, descobriram aquilo que havia ocorrido, já era tarde demais. A bênção sobre a vida de Jacó, ela é irrevogável. Então o que acontece? Jacó foge para não morrer, porque Esaú fica com muita ira, jura o irmão de morte. Neste momento ele é obrigado a fugir. A Bíblia revela que Jacó é obrigado a fugir do seu irmão que o jurou de morte. E ele parte para a terra dos seus parentes, de Harã, a terra da onde tinha vindo de início a Abraão. Vocês lembram da história de Abraão? Aparta da tua parentela, vai para uma terra que eu te mandarei, aonde ele foi para Canaã. Então ele faz o caminho inverso. Agora a Bíblia nos revela que em sua viagem de fuga, Jacó pernoita num lugar, e no caso, naquele lugar, ele tem uma visão, ele tem um sonho. Essa visão é real para ele. Ele vê uma escada que sobe até o céu, e naquela escada ele vê anjos transitando, subindo e descendo, e naquele momento ele tem um encontro com o Senhor.
e a voz do Senhor lhe proclama para ele a mesma promessa feita para Abraão no passado, seu avô, e repetido para Isaac. Ou seja, lhe deu garantia de que lhe protegeria, que seria com ele, que bendito seria nele todas as famílias da terra, a sua descendência. Jacó, ao despertar, ergue uma coluna no local, outrora chamado Luz, e dá o nome daquele local de Betel, que significa casa de Deus. E ele faz ali um voto. A gente lembra do voto. Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que eu vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Está lá em Gênesis 28, 20 e 22. No caso, nós observamos a semana passada que na oração de Jacó, um homem tenta, nessa oração, absurdamente, quase que barganhar com Deus. Ele fala: se o Senhor fizer isso, então, e somente então, o Senhor vai ser o meu Deus. Somente então, o Senhor, eu vou lhe dar dízimo. Sabe, Jacó era filho de crente, mas o Deus que ele conheceu até este momento era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Sabe, ele tenta lidar com Deus como o mundo lida. Ele segue viagem, vai até a Padarã, e lá ele conhece Raquel. Ele se encanta com Raquel e tenta desposá-la. Raquel é filha, é prima dele, filha do seu tio Labão. Quando vai até Labão para pedir a mão de Raquel, lhe é proposto que ele trabalhe 7 anos pelas mãos de Raquel. A gente, quando ele fugiu pura e simplesmente com um cajado na mão. Ele foi com uma mão na frente e outra atrás. Chega lá, como é que você vai pagar pelo dote? E faz essa proposta. Chega o dia do casamento, a gente lembra da história. Em vez de ser entregue Raquel, lhe é entregue Lia, né? Está na Bíblia Lia, lê-se Leia, tá? É entregue, ele está bêbado, só dá conta de que pernoitou consumou o casamento com a Leia no dia seguinte, vai reclamar para Labão, e Labão lhe oferece efetivamente a Raquel, mas a troco de mais 7 dias. Ou seja, nós temos a figura de um malandrão, né? Uma pessoa que nasceu enganando o pai, enganando o irmão, tendo que fugir. Era um homem de uma reputação um tanto quanto deturpada, e de repente ele chega diante de um cara que é PhD em enganação, o sogro dele, e ele é enganado pelo sogro. Ele trabalha pelas 2 filhas por 14 anos. Quando ele pensa em ir embora, é feito um novo acordo. Labão propõe um novo acordo que lhe dura mais 6 anos de trabalho. Esse acordo é como seria o salário. E o texto bíblico nos revela que Labão trocou o salário dele por 10 vezes. Ou seja, mas mesmo assim Deus o abençoava. Deus era abençoado. Ele era abençoado por Deus. A Bíblia traz uma descrição simples de Lia e Raquel, e eu queria simplesmente recordar para vocês, porque talvez seja importante para a gente entender aquilo que nós vamos abordar isso hoje. Gênesis 29, 17 diz que Lia tinha os olhos baços, em alguns outros textos tinha os olhos meigos, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Ou seja, Lia tinha um olhar triste, cansado. Inclusive a expressão Leá é cansada, tá? Ele tinha um olhar sem brilho. Eu tenho aqui comigo, tá? E aqui já é imaginação, que na realidade Moisés, sabe, foi assim muito gentil. Lia era feia, tá? Tenho aqui comigo, tá? Não bonita como Raquel. Era isso que dá para entender. Sabe, enquanto ainda estava morando com seu sogro Labão, sabe, ele teve 11 filhos e uma filha.
Agora é importante observar que a Bíblia não esconde o fato de que, vendo o Senhor que lhe era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. No caso, Lia gerou esses filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá. Daí Raquel, com ciúmes, entregou a sua serva Bila a Jacó, e dali gerou Dan e Naftali. Daí Lia também entregou a sua serva Zilpa a Jacó, e dali foi gerado Gade e Assar. Daí novamente Lia gerou outro filho, Zebulon, e uma filha, a Diná. Daí Deus lembrou-se de Raquel, e nasce o primeiro filho de Raquel, que é José, o José do Egito. Veja, o cenário de convívio familiar, ele era simplesmente horrível, pois Lia era a esposa desprezada e Raquel a amada, que competiam entre si pelo amor de Jacó. Então eu cheguei a citar a semana passada, a gente tenta imaginar o cenário desses filhos convivendo com essa situação, sendo criado num ambiente desse. Jacó faz esse novo acordo com Labão, fica lá, a Bíblia revela que Jacó quis partir, mas Labão não queria que Jacó partisse, lhe propôs um acordo, a sua permanência, na tentativa de obter novamente vantagem de Jacó, mas Deus o protegia. A Bíblia aponta que Deus, mesmo diante da postura, digamos, no mínimo, controvertida de Jacó, lhe abençoava e lhe protegia. Tanto que diz para que nós observamos com cuidado em todo o tempo. E finalmente nós vemos em Gênesis 31:13, dizendo assim, olha, Deus aparecendo e falando: eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela, terra aonde você nasceu. Notem, após 20 anos, Jacó sai fugido. E tem um texto, ou seja, no texto tem um versículo específico que diz que antes de fugir, Raquel entra na casa do seu pai e rouba de lá, furta ídolos do lar que pertencia ao seu pai Labão, e escondeu na sela do camelo. Daí chega Jacó ao val de Jaboque, onde ele tem um encontro com Deus, e Deus luta com Jacó durante toda a noite, lhe transforma um nome, porque simplesmente existe ali uma confissão de uma forma bem clara. Ele tenta de todas as maneiras se livrar da situação com a sua própria capacidade, não conseguindo, ele se rende, e daí nós já vemos ali uma confissão. E aquele que antes tão somente acreditava em Deus como sendo o Deus de Isaac e Deus do seu avô Abraão, agora passa a confiar no Senhor como seu Deus. Então nós vimos a semana passada que em Jaboque a religião dá lugar à espiritualidade, e vimos que em Jaboque é um lugar de submissão completa, tá? Enfim, aprendemos que um dos maiores milagres que o Senhor pode operar a nosso favor é aleijar os nossos próprios esforços humanos e nos tornar totalmente dependente dele. Jacó muda o nome daquele lugar de Jaboque para Peniel, que significa face de Deus, e ele termina dizendo em Gênesis 32:30, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Daí nós começamos e terminamos analisando os primeiros 3 capítulos de forma bem sucinta, do capítulo 33, os primeiros 3 versos, onde observamos uma reconciliação de Jacó com seu irmão Esaú. Como apontamos domingo passado, observamos mudanças imediatas de Jacó. Jacó, que antes ficou sozinho e mandou todos os seus bens adiante para tentar aplacar o irmão, naquele momento ele organiza
todos adiante, mas diz a palavra que ele vai adiante, se prostrando diante do irmão, se prostra 7 vezes, e esse prostrar diante do irmão, na realidade, era um reconhecimento da dependência de Deus. A gente até pensou aqui, cada vez que ele abaixava diante do irmão, será que eu vou erguer a cabeça novamente ou vai vir uma espada? Será que eu volto erguido ou meu irmão mata aqui? Sabe? Aquele que antes colocava os outros à frente, ele estava prostrado em confiança ao Senhor. Ou seja, em resumo, Jacó foi escolhido por Deus desde o ventre, porém tornou-se adulto sem ter uma experiência real de salvação. Influenciado pela mãe, tomou o destino nas suas próprias mãos, descrendo do próprio plano divino. Ele mentiu para o pai, traiu o irmão e precisou fugir de casa para poupar a sua própria vida. Nessa fuga, Deus se revelou a ele como o Deus dos seus pais. Jacó tinha promessas, mas não conversão até esse momento. 20 anos se passaram e o dia do seu encontro com Deus foi no Val de Jaboque. Ali Deus lutou com ele, quebrou a sua resistência, transformou a sua vida e a sua alma foi salva. Isso quando ele tinha aproximadamente 97 anos de idade. Mas hoje, meus queridos, nós veremos algo muito, mas muito importante. Nós veremos que o pecado, a desobediência, os erros, trazem consequências. Note, a palavra nos revela que Jacó segue separado do seu irmão Esaú e chega a Siquém. Ele não chega em Betel, ele chega a Siquém. E ali ele se estabelece. Agora, a Bíblia, se nós continuarmos, veremos que no capítulo 34 de Gênesis, diz que Diná, a sua filha, filha dele com Lia, saiu para conhecer as mulheres que se encontravam naquela terra. Siquém não é Betel, mas o príncipe daquele lugar a violentou. Era um crime terrível. A Bíblia ainda aponta que depois disso ter acontecido, a alma desse jovem, Siquém, se apegou a Diná e falou com afeto dela. Pediu para que o seu pai, Jacó, desse ela como esposa. Jacó ficou sabendo desse acontecimento, que ela tinha sido, na realidade, violentada, estuprada. E o pai de Siquém, Amor, foi falar com ele pedindo a moça em casamento. Capítulo 34, verso 8 a 12, diz assim: Disse-lhe Amor, é o pai do moço: a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha. Peço-vos que lhe deis por esposa. Aparentai-vos conosco. Dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco, a terra estará ao vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tendes possessões. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: Ache eu mercê diante de vós e vos darei o que determinares. Majorai de muito dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedires. Dá-me, porém, a jovem como esposa. Os irmãos de Diná ouviram essa proposta e disseram: tudo bem, ela ser dada em casamento para ele, mas não podemos oferecê-la sem que o príncipe seja circuncidado. E não podemos nos juntar com o povo sem que todos vocês se circuncidem. Ou seja, eles aceitaram, mas colocaram uma condição. Essa palavra pareceu boa ao rei daquela cidade, que propôs que o seu povo se circuncidassem e em troca eles se misturassem com o povo de Jacó. Acontece que no terceiro dia em que todos estavam circuncidados
e sentiam a dor mais aguda, 2 dos filhos de Jacó, Levi e Simeão, foram à cidade e mataram todos os homens, inclusive o príncipe e o rei, e tomaram Diná do palácio. Eles ainda levaram presas as mulheres, as crianças, e saquearam a cidade, pilharam tudo que havia nas casas. Essa é a cena do capítulo 34. Se você observar o capítulo 34, não cita uma vez a expressão Deus. O nome de Deus não é citado uma vez sequer. Quando acontece isso, ou seja, eles armam uma cilada para toda aquela cidade, pilha a cidade, mata todos a fio de espada. Quando Jacó fica sabendo, Jacó diz, capítulo 34, verso 30, vós me afligis e me fizeste odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus. Os ferezeus eram as pessoas vizinhas, os povos vizinhos. Sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim, e serei destruído eu e a minha casa. E daí chegamos ao texto que nós lemos de início. Queridos, nós muitas vezes acreditamos que uma vez convertido e transformado, todas as provas e perseguições acabem, correto? Errado. Não é assim. A vida de Jacó é como se fosse uma grande montanha russa. De repente ele tem um encontro com o Senhor e a gente fica falando assim, agora vai. No capítulo seguinte, agora vai. No capítulo seguinte, né? Quando a gente terminou lendo o Val de Jabó, capítulo 32, e iniciou o capítulo 33, a gente fala assim, agora vai. Mas não foi bem isso que aconteceu. A realidade é que Jacó cometeu erros muito tristes na vida. Como bem observamos, Jacó não dedicou educação para a sua família nos propósitos do Senhor. E a sua casa entrou em plena decadência. Vejam que a família de Jacó era o retrato de uma família absolutamente disfuncional. Os filhos de Jacó foram criados num ambiente em que as mulheres eram inimigas em busca da atenção do pai. Via-se reproduzida na família de Jacó o mesmo erro de predileção experimentado na família de Isaac. Ele reproduziu dentro da sua casa. No caso, eu não sei se vocês notaram, embora Jacó tenha efetivamente tido um encontro transformador com o Senhor em Jaboque, mesmo tendo tomado dianteira no encontro que ele teve com Esaú, onde ele se curva por 7 vezes, ao arrumar a sua esposa, as suas concubinas para aquele momento, ele coloca Raquel e José lá atrás, mostrando a sua predileção. Tipo assim, num lugar privilegiado, mais seguro, sabe? Ou seja, alguns erros estavam enrustidos nele, já estavam claros neles. Aliás, a predileção de Jacó, por exemplo, por José, está gravada no capítulo 37, verso 4. Circunstância, inclusive, que fez despertar o ódio dos seus irmãos que planejaram a morte e o venderam como escravo. E foi para o Egito. Essa é a cena da família de Jacó. Amados, o texto bíblico não esconde, ao contrário, ele revela que a sua mulher, Raquel, comete idolatria e furto. A sua filha Diná foi vítima de estupro, aliciada por um homem chamado Siquém. Seus filhos, em prol de vingarem o estupro da irmã, mataram a fio de espada todos os homens da família de Siquém. Ou seja, se tornaram, para fazer isso, eles ludibriaram, eles enganaram. Eles se tornaram enganadores, assassinos e ladrões. Mais tarde, após Raquel falecer no parto do caçula Benjamim,
a Bíblia nos aponta que o filho primogênito de Jacó, Rúben, deita-se com Bila, concubina do seu pai. Família de Jacó, sabe? Esse foi o preço que Jacó pagou por talvez demorasse a se converter. Esse foi o preço que Jacó estava sentindo por não educar a sua família nos caminhos do Senhor. Esposa latra, idólatra, filha estuprada, 2 filhos assassinos, 1 filho incestuoso. O que mais estava por vir? Querido, querida, a verdade é que devemos dedicar tempo à nossa casa. É evidente que precisamos trabalhar para dar o melhor para os nossos. Mas precisamos estudar, precisamos nos divertir. Mas antes de tudo, nós precisamos dedicar tempo às nossas famílias. De todos os bens que podemos dar aos nossos filhos, talvez tempo seja o mais importante. Esta é a razão pela qual muitos servos de Deus perdem seus filhos para o mundo, maculam o seu casamento e entram em decadência familiar. Educação cristã e tempo para os seus. Sabe? Esse era Jacó, patriarca do Senhor. Agora observem, no texto que lemos, Deus chama Jacó para tomar uma atitude e mudar essa realidade. Verso 1 que lemos: disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Ou seja, neste trechinho encontramos Jacó sendo convidado por Deus para tomar uma atitude. Ele é convidado para tomar uma postura. E não era uma postura agora tão somente pessoal como lá em Jaboque, mas era uma postura enquanto um líder da família. Vamos analisar os conselhos que Deus dá e as atitudes de Jacó. Deus manda Jacó ir a Betel. Deus convida Jacó a abandonar os seus status quo, sua zona de conforto, e tomar uma atitude. Talvez seja exatamente isso que Deus espera de muitos aqui hoje, sabe? Uma tomada de posição. Ele era um homem abençoado, escolhido pelo Senhor no ventre. Mas, como pai, como marido, convenhamos, nenhum exemplo de patriarca, nenhum. Às vezes estamos esperando que alguma coisa mude em nossas vidas, mas não estamos dispostos a abrir mão de nada e mudar nada. O que Deus estava falando para Jacó naquele momento é: muda, cara. Se quisermos colher algum fruto diferente, precisamos plantar sementes diferentes também. É isso que Deus estava falando para Jacó em relação à sua casa. Eu muitas vezes fico pensando, quantas pessoas querem que seus filhos tenham posturas diferentes em relação às suas escolhas, quando elas próprias fazem más escolhas. E má escolha em relação a amizades, relacionamentos, má escolha em relação a prioridades. A gente precisa muitas vezes parar e refletir sobre isso. Quais são as nossas escolhas? Betel significa casa de Deus. O convite de Deus não apenas para sair correndo e ganhar o mundo, como nos livros de autoajuda ou como uma sugestão psicológica. Deus tem um ponto de encontro com Jacó. Se ele quer mudar sua realidade, precisa ir à casa de Deus, Betel. Amado, eu estou convencido, e eu quero aproveitar essa palavra, eu estou convencido que para reconstruir a estrutura dos nossos lares, nós precisamos estar na igreja.
O lugar que Deus escolheu para cuidar e aperfeiçoar o seu povo até que Cristo volte para buscar os salvos. Cheguei a comentar isso hoje de manhã, aqui no estudo bíblico, sabe? Lembrando de Gerson de Lacerda, que as pessoas ficaram frustradas porque o Senhor Jesus prometeu o seu reino e o que veio foi a sua igreja. Mas a igreja do Senhor Jesus é santa. Ela é santa. Ela é instrumento, sabe? Agora observe, Jacó não deveria apenas visitar a casa de Deus, mas fazer ali a sua morada e estabelecer-se. A igreja de Cristo não tem lugar para plateia. A igreja de Cristo não tem auditório. Todos os crentes são parte integrante do culto e devem estabelecer um compromisso com a comunidade na qual fazem parte. Aqui não é um lugar, pura e simplesmente, em que a gente vem, senta e assiste. A gente tem que estar inserido. O altar é usado para oferecer os sacrifícios a Deus. O lugar onde o homem entregava-se a Deus e este o recebia. O altar era um lugar de encontro com Deus. Quando Deus manda Jacó construir um altar, é o mesmo que dizer para Jacó: reconstrua sua devoção a mim. Reconstrua seu coração para entregá-lo a mim. Reconstrua seu relacionamento comigo. Vá ao altar e se entregue completamente. Vocês acham que o Senhor se alimentava pura e simplesmente por sacrifícios oferecidos a Ele? O Senhor nunca teve interessado em sacrifício, gente. O que move o coração do Senhor é coração, é entrega. Pai e mãe, entenda, para que a nossa família seja reconstruída, precisamos de um relacionamento vertical, íntimo, particular com Deus, pois como disse Jesus, sem mim, nada podereis fazer. Sabe? Foi aquilo que o Renan disse aqui hoje. Sem mim vocês não conseguem fazer nada. Infelizmente muitos buscam conselhos e orações para que seus filhos corrijam o caminho, mas não se comprometem a corrigir o seu próprio caminho. Maridos que não oram com a esposa, pais que não oram com os filhos, lares, pasmem, que diante de uma refeição não tem uma oração de agradecimento, sabe? Uma oração de agradecimento. O texto mostra, no verso 2 e 3, acompanha comigo. Então disse Jacó à sua família, e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos, subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Observem que Jacó não coloca uma única objeção à palavra que ouviu. Reconhece seu estado decadente e a sua dependência total. Nos dias atuais, a gente muitas vezes está acostumado a questionar, sabe? Porque a gente é campeão nisso. A gente questiona professor na escola, a gente questiona patrão na empresa, a gente questiona o pastor. E pasme, está na moda hoje em dia até a gente questionar a Bíblia, né? Em muitos lugares o pessoal fala assim, não é bem isso que queria dizer. Não, aqui tem que ter uma nova interpretação, não é bem isso que está escrito, sabe? Entenda, para que vivamos as promessas do Senhor, a sua palavra absoluta deve ser recebida com prontidão para ser cumprida, porque ela é absoluta. Jacó agora toma uma posição de marido, pai, protetor, de sacerdote da família. Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Querido, santificação é uma meta que não alcançaremos plenamente nessa vida, mas que devemos buscar todos os dias. Deus não espera que sejamos perfeitos, mas que lutemos por uma vida digna da nossa vocação.
É isso que Paulo escreve a Efésios 4:1. Jacó sabia que a sua casa vivia na idolatria, e isso tinha que acabar. A mudança de roupas, ela tinha um significado especial, um sentido ritual naquele tempo, que tipifica mudança de atitude. Precisamos mudar as nossas atitudes perante Deus se quisermos colher suas promessas e ter as nossas casas abençoadas. A mesma palavra vindo a Jacó é a palavra que vem para mim, vem para você nessa noite. Sabe? Qual é a nossa postura em relação à nossa casa, à nossa família? Verso 4. Então, deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhe pendiam das orelhas, e Jacó as escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Gente, vocês lembram que Raquel, quando fugiu da casa do pai, levou deuses estranhos da casa do pai? As mulheres que foram agregadas à família, que vieram de Siquém, todos eles tinham o quê? Quando fala essas argolas das orelhas, eram coisas que representavam, representavam deuses estranhos, paganismo. Vejam que ninguém da sua casa se manifesta contra, pois o texto diz que deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes prendiam nas orelhas. Entenda, e aqui é muito importante, nenhum pai ou mãe pode fazer as coisas sozinho. A família precisa estar unida. Entenda, o Senhor sempre teve compromisso com família. Família. Tanto que quando apareceu para Jacó em Betel, lhe ratificou as promessas já feitas a seus descendentes. Gênesis 28, 13 e 14. Se fosse rápido aí, dá para voltar algumas páginas, dá para você acompanhar comigo. Olha só. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, Deus teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Gente, sabe, tem um resultado claro no texto. Antes mesmo que Jacó chegasse a Betel, o terror divino se apoderou daqueles que tensionavam algum mal contra Jacó. E a casa, sabe, e a sua casa, de modo que Deus trouxe naquele momento paz à casa que vivia em guerra, tristeza e decadência. Em Betel, nenhum dos vizinhos se atreveu a atacar Jacó e sua família. É certo que não tem como esconder que mais tarde os filhos de Jacó desenvolveriam rivalidade entre si. José, um dos filhos de Jacó, tornou-se alvo de inveja de seus próprios irmãos. Estes o venderam como escravo. Depois disseram a Jacó que seu filho José tinha sido morto por animais selvagens. Foi grande o sofrimento de Jacó, que ele prometeu que ficaria de luto até o fim da vida. É a história que está no capítulo 37 de Gênesis. Portanto, Deus não livrou Jacó de ter problemas na sua família, nem evitou que chorasse por muitos dias por um filho que julgava estar morto, mas na realidade estava escravo no Egito. Não é preciso continuar a falar da vida de Jacó. Tudo o que já mencionamos é mais do que suficiente para provar que Jacó teve uma vida, uma existência dura, uma existência sofrida, repleta de problemas, de angústias e de incertezas. Muitas, inclusive, colheita da desobediência. Colheita daquilo que plantou.
sabe? Mas eu vou concluir. A Bíblia diz no capítulo 47 do livro de Gênesis, que Jacó acabou indo morar na terra do Egito. José tinha mais ou menos 6 anos quando passou pelo Val de Jaboque. Quando ele tinha 17 anos, ele foi vendido como escravo, foi para o Egito. Agora, com 130 anos de idade, Jacó entra no Egito. Lá no Egito, ele vai conhecer o faraó. E o faraó faz perguntas a ele. O pai de Jacó já tinha morrido. Ele tinha herdado toda aquela terra e a herança patriarcal. E ele pergunta: qual a tua idade? E Jacó responde: já estou com 130 anos de idade e sempre tenho andado de um lado para o outro. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Aí está. Foi esse o testemunho de um homem que Deus prometeu abençoar e proteger. Foi esta vida que Jacó, a quem Deus se revelou em Betel, prometendo acompanhar sempre e nunca abandonar. Daí a gente poderia perguntar: será que Deus falhou naquilo que prometeu? Será que temos de acusar Deus de infidelidade nas suas palavras? Será que Deus retirou a bênção prometida a Jacó por causa dos pecados que cometeu? Na verdade, irmãos, Deus se manifestou a Jacó quando ele estava longe dos caminhos do Senhor. Deus fez promessas a Jacó quando ele tinha pecado contra o seu irmão e contra o seu pai. E Deus nunca deixou de cumprir tudo aquilo que prometeu. Acontece, porém, que as promessas de Deus não significou ausência de problema na vida de Jacó. A companhia de Deus não quis dizer inexistência de sofrimento para Jacó. A bênção de Deus não fez com que a vida de Jacó fosse somente de vitórias, alegrias e sucesso. Mas a partir de Jacó e apesar de Jacó, a sua descendência, seus pecados, desobediência, Deus, por sua infinita misericórdia, graça, ergueu 12 tribos, sempre mantendo-se fiel. E em todo tempo, mantendo-se fiel. Em todos nós precisamos aprender essa grande lição bíblica ao ver a história de Jacó. Assim como Deus prometeu estar com Jacó em Jesus, através do Espírito Santo, Deus também prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A promessa não é diferente, é idêntica. Mas nós temos dias difíceis. Tem dia que dá vontade de chorar. Tem dia que dá vontade de parar. Mas Deus é fiel. Deus tem permanecido sempre conosco. Precisamos aprender que mesmo quando tudo vai mal, os problemas e os sofrimentos são maiores, Deus está no nosso lado e nos sustenta, assim como Ele fez com Jacó. Gente, quando a gente olha Jacó e olha a história dele, a gente não fica sem entender como é que o Senhor levanta e faz uma promessa com um caboclo desse. Quando a gente vê esses filhos de Jacó, como é que levanta 12 tribos daqui? Mas a resposta é idêntica. Como é que você escolhe 12 discípulos como acompanharam Jesus? É o mesmo jeito que eu olho e falo assim: Senhor, como é que o Senhor permite que eu suba num púlpito? Como? Quando a gente olha para a gente, em Betel, quando acordou, Jacó exclamou: de fato, Deus está nesse lugar, e não sabia disso. E nós não devemos cometer o mesmo engano. Muitas vezes a gente acha assim: Deus não está aqui, mas Deus está, sabe? Em todos os momentos da nossa vida, mesmo nos piores, afirmemos com firmeza e fé: Deus está conosco. Nós reconhecemos a sua presença, sabe? E a gente tem que aprender com Jacó.
Um homem que entre os patriarcas, talvez, já vi um comentário outro dia, do Luiz Saião, ele seria talvez medalha de bronze, prata nunca, ouro jamais, entre os três, bronze. Um bronze está de bom tamanho. E quando a gente olha a história dele, fala assim, parece até que esse bronze foi meio roubado. Não, é porque Deus é fiel. 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 E todos os frutos que foram colhidos na sua casa, foi erro humano, não foi do Senhor. Não foi erro do Senhor. O Senhor em todo o tempo, Ele esteve presente na vida de Jacó. Em todo o tempo, Ele agiu na história, transformando o infortúnio em bênção. Em todo o tempo, transforma alguém jurado à morte, preso numa cisterna seca, em um escravo e depois um governador, que sustenta toda a nação. Fidelidade do Senhor, em todo o tempo. Eu quero terminar. Essa palavra é uma palavra muito séria para você, homem. Segunda-feira, aqui no Café com Fé, eu iniciei a nossa reunião fazendo uma oração. E agora eu quero terminar fazendo essa oração. Essa oração não é minha, os homens que estavam aqui ouviram. Essa oração é uma oração que está num filme, Os Corajosos. Cena final do filme. Diz assim: alguns que ouviram essas palavras vão zombar delas, ou ignorá-las. Mas eu digo que na condição de homens e pais, vocês terão que responder a Deus. Na minha casa a decisão já foi tomada há muito tempo. Vocês não precisam perguntar quem guiará a minha família, pois pela graça de Deus, eu guiarei. Vocês não precisam perguntar quem ensinará aos meus filhos a seguirem a Cristo, pois eu ensinarei. Quem assumirá a responsabilidade de prover a minha família e protegê-la, eu assumirei. Quem pedirá ao Senhor que rompa as cadeias de atitudes destrutivas na história da minha família, eu pedirei. Quem orará pela minha família e pelos meus filhos e os abençoará para que possam em coragem seguirem o chamado e propósito de Deus, eu sou o esposo dela, eu sou o pai deles, então eu farei isso. Eu quero o favor e a bênção de Deus em meu lar. Qualquer homem bom quer isso. Por isso, Senhor, em nome de Jesus eu te busco nesse momento em oração e te peço. Alcance cada homem que ouviu essa mensagem. Alcance as nossas famílias, transforma vidas. E o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Do mesmo jeito, eu pergunto: onde estão os homens e coragens desse tempo agora? Onde estão? Aonde estão? Eu quero orar para encerrar. Mas eu quero desafiar aos homens, aos pais, a aprenderem o Jacó. E não terem na sua casa isso que com certeza na história envergonha, se não fosse a graça do Senhor. Eu vou orar. O homem que sentir do coração em aceitar esse desafio, pode ficar de pé no seu próprio lugar. Eu estou falando homens, mas vale as mulheres também, sabe? Mas eu sinto no coração que o erro na casa foi do homem. E os erros que têm sido cometidos hoje, basicamente, têm sido de homens, de pais.
Senhor, olha para nós aqui nessa noite, Pai. Pai querido, Pai amado, nós estamos na Tua presença, Senhor. Na Tua presença. Te pedindo, Senhor, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia. Nos ergue, Senhor, meu Pai, como guerreiros escolhidos do Senhor. Nos ergue, Pai, e nos capacita, Senhor, meu Pai. Nos capacita, Senhor, para vivermos a nossa vida na nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa descendência, com os nossos netos. Senhor, meu Pai, com a nossa família, Senhor, veredas eternas, Pai. Pai, não permita, Senhor, meu Pai, que exemplos e mazelas que ficam claros na palavra, Senhor, para nossa exortação, tomem conta do nosso lar, Senhor. Não permita, Senhor, não permita. Pai, nos ergue, Senhor, meu Pai, como valente, Senhor. Nos ergue, Pai querido, Pai amado, como pessoa, Senhor, meu Pai, que não foge à luta. Pai querido, Pai amado, Senhor, meu Pai, que pais, homens, maridos aqui, Senhor, meu Pai, alcance, Senhor, posição, postura, Senhor, meu Pai, de sacerdote, postura de pai, postura de provedor, postura de protetor, postura, Senhor, meu Pai, escolhido na eternidade pelo Teu senhorio, Senhor. Faz isso, Senhor, meu Pai. Pai, nós não queremos, Senhor, nas nossas casas, Senhor, meu Pai, briga entre irmãos. Nós não queremos, Senhor, meu Pai, tudo isso que assolou a vida de Jacó entre na nossa casa, Senhor. Pai, é muito fácil muitas vezes, Senhor, meu Pai, a gente pedir as bênçãos de Jacó, Senhor. Mas nós devemos também aprender com os erros, Senhor, e te pedir, Senhor, meu Pai, nos ensina, Senhor, a caminhar pelo caminho correto, Senhor. Nos ensina, Senhor, meu Pai, a nos afastar, Senhor, meu Pai, daquilo que envergonha o Teu Evangelho, Senhor. Dá-nos, Senhor, meu Pai, que a Tua graça, Senhor, seja manifesta em nossa casa, Senhor. Do mesmo jeito, Senhor, meu Pai, que Tu transformaste, Senhor, meu Pai, infortúnio em bênção, Senhor. Faz isso na minha casa. Faz isso na nossa casa, Senhor. Do mesmo jeito, Senhor, meu Pai, que Tu protegeste toda a casa, Senhor, de Jacó em Betel. Protege as nossas. Protege, Senhor, a nossa família. Protege a nossa descendência. Livra do mal, Senhor. E faz isso, Pai, não porque mereçamos. Não porque mereçamos. Nenhum personagem bíblico, nenhum mereceu. Nenhum por mérito logrou mercê diante de Vós, Senhor, meu Pai. De Gênesis a Apocalipse, Senhor, meu Pai. E nenhum aqui é merecedor, Senhor. Nenhum é digno. Mas a Tua graça, a Tua misericórdia é a razão de não sermos consumidos, Senhor. Então, Senhor, manifesta a Tua graça mais uma vez. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.